Como a Michele destacou, o Diego Amorim traz aqui a coluna dele hoje gravada e uma entrevista, inclusive, sobre o impacto da regulamentação da reforma tributária, que pode começar a ser apreciada hoje no mercado de moradia. Os representantes do setor imobiliário e da construção dizem que os preços dos imóveis poderão ficar até 4% mais caros. Isso se o projeto que está na Câmara for aprovado. Vamos ver aqui o que o Diego traz pra gente. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Nonato. Hoje nós vamos falar de reforma tributária, um assunto que eu reconheço. Falo pouco aqui na coluna Conexão Brasília, assunto muitas vezes chato, técnico, árido, mas é aquela história. São nesses assuntos mais áridos e técnicos que moram algumas armadilhas aqui em Brasília e que a gente tem que ficar muito, muito atento. Hoje, inclusive, quarta-feira, o presidente da Câmara, o todo-poderoso deputado alagoano Arthur Lira, quer colocar para votar a regulamentação da reforma tributária, um pedaço dessa regulamentação. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu recebo aqui nos estúdios da Nova Brasil, Brasília, o Ovidio Maia, que é do Secov aqui do Distrito Federal. Ovidio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado aí, Diego, pela sua oportunidade. O momento é muito importante para a nação brasileira. A sociedade clama por melhorias e eu tenho certeza que essa reforma tributária, ela precisa ser melhorada. E esse é o papel que o Sindicato das Imobiliárias do Brasil está fazendo para que trazemos segurança jurídica para o segmento, trazer clareza na legislação. E é importante que os deputados saibam que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Então está na hora de fazer o ajuste para que nós possamos ter aí um projeto e um planejamento de longo prazo na construção civil, que é o benefício de todos, que é a moradia. Isso é um direito constitucional. Com a gente aqui também na Nova Brasil, Brasília, viu, Michele Nonato, Eli Vertem, que é do Secov de São Paulo, presidente executivo. Doutor Eli, bem-vindo. Obrigado, Diego, um prazer. Eu agradeço muito a oportunidade da gente poder comentar um pouco desse assunto tão complexo, né? Qual vai ser o impacto dessa reforma tributária, como ela está nesse mercado da moradia, no mercado imobiliário, Eli? Já considerando, Diego, essa nova redação, né, que foi dada na quinta-feira passada pela Câmara, a nova versão do texto, que coloca um desconto na alíquota modal de 40%, ainda assim é insuficiente. Nós vamos ter um impacto da ordem de 4% a 5%, é muito difícil falar de média, né? Mas na média de 4% a 5% na elevação do preço, do custo da habitação no Brasil, porque ainda não é suficiente esse desconto de 40% na alíquota modal, que é muito alta, né? Que é 26%, 27%. Para o nosso ouvinte entender, a gente está falando de compra de imóvel, aluguel? Nós estamos falando de compra de imóvel. Ok. Aluguel também é um capítulo à parte, que depois eu posso entrar, tá. Mas no custo da habitação, nós estamos falando da ordem aí de 4% a 5% de aumento no preço. Pode parecer pouco, mas é pouco para quando você compra um copo d'água de R$5, mas quando você compra um imóvel de 300, 400, 500, R$1 milhão, você está falando em muito dinheiro. Eli, quando vocês defendem a manutenção da carga tributária atual, não pode soar como um privilégio para o setor? Verdade, você tem toda a razão. Por isso que a gente tem na Constituição e em todos os países que adotaram e que adotam o modelo IVA, um tratamento diferenciado, não privilegiado. E por que diferenciado e não privilegiado? Justamente pela característica do setor imobiliário, que é de longuíssimo prazo, entre você comprar um terreno, aprovar um projeto, desenvolver aquela obra, vender, repassar. No caso de loteamento, então, 2, 3 anos para aprovar, 100 meses para pagar. Então, esta característica do setor de longuíssimo prazo, em todos os países do mundo que tem o IVA, ele tem um tratamento adequado e não privilegiado. Ovidio, antes da gente começar essa nossa conversa no ar aqui, o Eli falava pra gente que imóvel não é consumo, né? É uma percepção diferente, então, que os próprios deputados, vocês acreditam, deveria ter para o setor. Exatamente. O consumo, você tem que fazer essa distinção. Como disse o próprio doutor Eli aqui, você faz um investimento, um planejamento de uma vida. Hoje você financia um imóvel em 35 anos. Então, é importante para que os deputados saibam que a distinção de você ir no local e comprar um bem que eu vou usar daqui 1 ano, 2 anos, no máximo, tempo de durabilidade. Agora, a questão do imóvel, você tem um planejamento sucessório, inclusive. Você tem, como eu disse no início aqui, a questão constitucional. O sonho de todo brasileiro é ter a casa própria. Mas da forma que está, ele está ficando muito distante. Veja só, é muito importante, fala-se o déficit habitacional em torno de 6 milhões de déficit habitacional no Brasil. O maior índice de déficit habitacional
está na classe que recebe até 2 salários mínimos, que é o pessoal que mais sofre para poder comprar. Então, veja, qualquer percentual que você aumenta no imóvel não cabe no bolso. Hoje, para você ter uma ideia, o complemento de renda da sociedade até 3 salários mínimos é quase 30% da renda que se compromete com a questão de moradia. O impacto é muito alto. Então, o governo tem que olhar isso com muito carinho. Eu defendo que a questão da infraestrutura no país, a questão de saneamento básico, eu tenho uma opinião muito pessoal, de que tinha que ser obrigatório nos estados, nos municípios, um percentual ser dado a isso, porque o impacto, né, o benefício é de imediato na saúde do cidadão. E esse benefício traz para a sociedade, você tem uma arrecadação, um custo muito menor para tanto. Então eu digo também que o governo também tem que dar uma olhada, eu defendo essa tese aí, eu tenho dito isso muito, que tem que olhar também para a questão da sonegação. Não é em quem produz. Recentemente a CNI fez um levantamento em que a sonegação no país ultrapassa chega em quase R$500 bilhão. O governo tem hoje toda a possibilidade, de fugir um pouquinho aqui, mas é uma realidade, porque são números que o governo quer, na verdade, com essa reforma tributária, nós defendemos a reforma tributária, só o ajuste, é também ter arrecadação. Mas se desse um olhar para a sonegação, tem uma ideia, hoje o governo tem uma condição com o PIX, quem compra, quem recebe. Está ali uma forma fácil dele identificar. Então você não estaria sacrificando quem produz, quem está estabelecido, quem gera emprego e renda, que está sendo duplamente afetado. E quem é o prejudicado maior disso tudo, infelizmente, é a sociedade. Você está no jornalismo da Nova Brasil FM, pois é, a gente fala de reforma tributária, às vezes parece um assunto muito distante, mas olha, vai mexer diretamente na nossa vida, viu, Michele Nonato, você ouvinte aqui da Nova Brasil FM. Eli, qual é a expectativa para hoje lá no Congresso Nacional? A gente tem uma expectativa de que avance esse projeto de regulamentação. Vocês estão em contato permanente aí com todos os atores envolvidos, né? Estamos sim, e estamos assim um pouco preocupados, ao mesmo tempo otimistas. Preocupados porque o que tem hoje colocado de texto vai causar um aumento no preço da habitação e da locação também, mas ao mesmo tempo também um pouco otimistas porque nós estamos sendo muito bem recebidos, até porque nós temos teses bastante consistentes de trabalhos de consultorias de renome internacional, eu diria, e evidentemente que quando você tem um bom embasamento, um bom argumento, bons estudos, a Câmara tem, principalmente na sua equipe técnica ali que está dedicada a esse assunto, que é a CERT, você tem ali pessoas que compreendem e nos ouvem. Claro, estamos preocupados, porque não temos ainda o texto definitivo. O texto que está hoje é ruim para a habitação, mas estamos preocupados e otimistas, trabalhando muito, principalmente em função de quanto nos ouvem. Estão ouvindo muito o setor imobiliário. E eu queria, se você me permite, deixar um ponto aqui, claro. Nós não estamos defendendo, as nossas teses não estão defendendo uma diminuição da carga tributária. Nós queremos tão somente a manutenção da carga tributária, e não é a carga tributária para as empresas do setor. Não estamos aqui também defendendo quanto uma empresa paga ou mais ou menos imposto. Nós estamos defendendo a tese de que a habitação no Brasil não pode subir de preço, que a locação no Brasil não pode ser destruída e que loteamentos também não possam ser machucados, porque senão nós vamos ter duas coisas muito ruins. Primeiro, um desincentivo do investimento. As empresas, os empresários, o capital vai preferir botar o dinheiro no banco a produzir habitação. E aí nós vamos aumentar o déficit habitacional. E tem um outro problema de realidade do Brasil. Existe a demanda, essas pessoas vão morar, seja classe baixa, classe média, classe alta, vão. Quem é que vai produzir esta habitação se as empresas vão se sentir desinteressadas? Porque é melhor botar o dinheiro no banco numa CDI. Sim. O que vai acontecer com essa demanda? Ela pode ser atendida pelo informal, pode ser atendido pelo crime organizado. Isso é muito ruim para o Brasil. Então, neste momento, o que a gente pede é que a Câmara dos Deputados e depois o Senado tenham esta visão macro do setor imobiliário e que não estamos pedindo diminuição da carga tributária em absoluto, apenas a manutenção. Ovidio do Secov DF, Eli Secov São Paulo, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Nova Brasil Brasília. Até uma próxima oportunidade, hein? Muito obrigado, Diego, pela oportunidade. Muito obrigado, Diego. Estamos inteira disposição e parabéns aí. Sucesso para a Nova Brasil. Maravilha. Nonato, Michele, é isso que o Eli comentou com a gente agora há pouco, hein? Estamos a algumas horas, talvez, de uma votação muito importante aqui em Brasília e o texto final, às vezes, nem os próprios deputados ainda têm acesso. A gente segue de olho por aqui. Eu volto com vocês. Combinado. Diego Amorim, portanto, trazendo aqui as informações sobre essa reforma tributária e os aspectos aí que vai impactar, né? Como o Diego destacou.
Essa semana de muito trabalho em Brasília, não só dos parlamentares, como também de vários setores da sociedade, empresários, justamente se mobilizando para esses pequenos ajustes, são, né, os detalhes ali que podem fazer toda a diferença na forma como os tributos são cobrados das empresas e dos diferentes setores.